Olá, tudo bem? Que você tenha um feliz despertar, um ótimo dia, com a graça e a paz de Jesus. Estamos iniciando mais um estudo, uma reflexão em nossa jornada bíblica, Despertar com Deus. Hoje nosso estudo será no capítulo 24 de 1 Samuel. O tema, Vencendo o Mal com o Bem. O que chamou a sua atenção ao ler o capítulo 24 de 1 Samuel? O que você achou de interessante e de ensinamentos para as nossas vidas? É o que vamos ver no estudo de hoje. Depois que o pecado entrou em nosso mundo, o mal veio fazer parte da história da humanidade e cada vez mais temos percebido os terríveis resultados e as consequências disto. Quando recebemos o mal de alguém, a tendência natural é dar o troco da mesma maneira e sentir o gosto da vingança, não é mesmo? Mas será essa a atitude correta? Será isso que Deus espera de nós? Você já sentiu o desejo ou já sentiu aquela vontade de vingar de alguém que talvez tenha te prejudicado? No capítulo de hoje, vamos ver um exemplo poderoso e digno de ser seguido na atitude de Davi para com Saul, que o perseguia feroz e injustamente. 1 Samuel 24 nos ensina valiosas lições sobre misericórdia e liderança através da decisão de Davi em poupar a vida de Saul. Essa escolha reflete não apenas a compaixão de Davi, mas também o seu respeito pela unção de Saul como rei de Israel, enfatizando que a verdadeira liderança deve ser exercida com integridade e com amor. Esta é a introdução, um resumo do capítulo. Agora, te convido para conhecer ainda mais, em detalhes, em nossa reflexão de hoje. Vamos à análise dos textos. Este episódio descreve o versículo 1 em Gedi, situado numa região cheia de montanhas e cavernas. Este capítulo deveria começar com o verso 29 do anterior, como no texto hebraico atual. Como já vimos, En-Gedi é um belo oásis às margens do Mar Morto. No verso 4, eis que te entrego nas mãos o teu inimigo. Não há registro prévio da revelação divina, aqui mencionada pelos homens de Davi. Talvez fosse a interpretação deles da unção de Davi para ungir Saul, ou da garantia dada a Davi de que sobreviveria à perseguição de Saul contra ele e acabaria se tornando rei. Sem dúvida, os homens de Davi reconheceram o rei tanto por suas roupas quanto pela aparência. A oportunidade veio como um teste para Davi, para capacitá-lo a exibir as características que desenvolvera. Se nessa ocasião ele tivesse matado Saul, haveria mostrado que pelo menos em um aspecto não era melhor do que Saul, que em situações contrárias teria prazer de eliminar Davi. Então aqui vemos o contraste no caráter de Davi e de Saul. E depois de cortar ali uma parte do manto, o verso 5 descreve que Davi sentiu bater-lhe o coração, ou seja, a sua consciência o acusou de que ele não deveria ter feito isso. Então, ele conteve os seus homens, no verso 7. O único caminho para o sucesso verdadeiro é esperar pelo tempo de Deus. Não é fazer como fez Jacó, e sua mãe,
quando anteciparam as coisas por suas próprias ações e escolhas. Então o verso 8 diz que fez-lhe referência com o rosto em terra. Ninguém ficaria mais feliz do que Davi se Saul crucificasse o egoísmo e humilhasse o coração diante de Deus. Na sinceridade de sua alma, Davi provavelmente ansiava que Saul desfrutasse a mesma comunhão, o mesmo espírito com o Senhor que ele tinha. Portanto, sua reverência não foi uma mera formalidade. Davi realmente era um homem que se colocava nas mãos do Senhor. Verso 9. Palavras dos homens. Assim como Saul, muitos líderes têm ao seu redor a companhia de pessoas que estão com ele por causa dos pães e dos peixes. A segurança de sua posição depende do amparo que podem dar ao líder no poder. E se ocorrer uma mudança de administração, perdem o apoio. Então o verso 10, leitores superficiais das Escrituras pensam que existe um contraste entre a filosofia olho por olho de determinadas passagens do Antigo Testamento e a filosofia do amor nos escritos do Novo Testamento. Neste texto aqui, verso 10, séculos antes de Cristo, as ações de Davi ilustram o mesmo espírito ensinado por Jesus nas bem-aventuranças, sobre o amor, amar os seus inimigos. Não é mesmo? Ele chamou Saul de meu pai. Saul era sogro de Davi. Verso 12, julgue o Senhor. O rei podia falar apenas em termos de conquistas físicas. E quando Davi se referiu à questão daquele que ungira Saul, o rei soube que precisava reconhecer a própria culpa. A resposta de Saul foi voluntária, assim como a de Judas, quando devolveu o suborno que tanto cobiçara. Assim será no dia do juízo, quando a inocência de Cristo e o sacrifício eterno ficarem evidentes diante das hostes de todas as eras reunidas. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará a perfeição de seu caráter. Verso 14, Davi descreve a perseguição de Saul e ele se compara a uma pulga. Verso 21, não eliminarás a minha descendência. Era costume do rei vencedor eliminar os descendentes do rei deposto. Davi cumpriu com essa promessa. Nunca se vingou da família de Saul e de seus descendentes. E o versículo 22 descreve uma fortaleza, um lugar inacessível. Davi, com base na sua experiência prévia, não tinha a mínima confiança nas palavras de arrependimento de Saul. Davi já não confiava mais nas promessas de Saul. Agora, o espírito de profecia no livro Patriarcas e Profetas, falando desta experiência, deste episódio, um exemplo a ser seguido. Os Zifeus, cujas regiões ermas Davi fora de Keila, enviaram uma comunicação a Saul, em Gibeá, de que sabiam onde Davi se encontrava escondido, e de que guiariam o rei ao seu retiro. Mais uma vez, aqui encontramos os Zifeus traindo Davi. Davi, porém, avisado das intenções deles, mudou sua posição, procurando refúgio nas montanhas que ficavam entre Maom e o Mar Morto. Foi de novo enviada a comunicação a Saul. Eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Então tomou Saul 3.000 homens, escolhidos entre todo Israel, e foi à busca de Davi e de seus homens, até aos cumes das penhas das cabras monteses. Davi tinha apenas 600 homens em sua companhia.
ao passo que Saul avançava contra ele com um exército de 3.000. Em uma caverna isolada, o filho de Jessé e seus homens aguardavam a direção de Deus quanto ao que deveria fazer-se. Estando Saul fazendo a ascensão das montanhas, desviou-se para um lado e entrou sozinho na mesma caverna em que Davi e seu grupo estavam escondidos. Quando os homens de Davi viram isto, insistiram com seu chefe para que matasse a Saul. O fato de que o rei estava agora em seu poder era por eles interpretado como uma prova certa de que Deus mesmo entregara o inimigo em suas mãos, para que pudessem destruí-lo. Isso nos ensina que devemos ter cuidado, não é mesmo? Com as nossas intenções. Muitas vezes queremos apoiar certas decisões como se sendo da vontade de Deus. Davi foi tentado a assumir esta opinião a tal respeito, mas a voz da consciência falou-lhe dizendo: não toques no ungido do Senhor. Os homens de Davi ainda não estavam dispostos a deixar Saul em paz e lembraram ao seu comandante as palavras de Deus: eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos. E levantou-se Davi e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Mas sua consciência o acusou depois, porque mesmo com isto deformara a veste do rei. Saul levantou-se, saiu da caverna para continuar com suas pesquisas, quando uma voz atingiu seus ouvidos surpresos, dizendo: Rei, meu senhor. Voltou-se para ver quem se dirigia a ele, e eis que era o filho de Jessé, o homem a quem havia tanto tempo desejava ter em seu poder para que o pudesse matar. Davi inclinou-se ante o rei, reconhecendo-o como seu senhor, e então se dirigiu a Saul nestes termos: Por que dás tu ouvido às palavras dos homens que dizem: Eis que Davi procura o teu mal? Eis que este dia os teus olhos viram que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos nesta caverna. E alguns disseram que te matasse, porém a minha mão te poupou, porque disse: Não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é o ungido do Senhor. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão, porque cortando-te eu a orla do manto te não matei. Adverte, pois, e vê que não há na minha mão nem mal, nem prevaricação nenhuma. Não pequei contra ti. Porém tu andas à caça da minha vida para me tirares. Quando Saul ouviu as palavras de Davi, ficou humilhado, e não pôde senão admitir a veracidade das mesmas. Seus sentimentos foram profundamente abalados, ao compenetrar-se de quão completamente estivera em poder do homem cuja vida procurava. Davi estava em pé diante dele, cônscio de sua inocência. Com um espírito abrandado, Saul exclamou: É esta a tua voz, meu filho Davi? Então Saul alçou a sua voz e chorou. Declarou agora a Davi: Mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com bem e eu te recompensei com mal. Por isso o tema do nosso estudo hoje é pagando o bem por mal. Pagando o mal por bem, né? Contrário. Porque quem há que, encontrando o seu inimigo, deixaria ir por bom caminho? E Davi fez um concerto com Saul para que, quando isto tivesse lugar, ele considerasse favoravelmente a casa de Saul e não suprimisse o seu nome. Sabedor que era da conduta passada de Saul, Davi não podia depositar confiança nas afirmações do rei, tampouco esperar que sua condição penitente demorasse muito. Assim, voltando Saul para sua casa, permaneceu Davi nas fortalezas das montanhas. A inimizade que é alimentada para com os servos de Deus por aqueles que se renderam ao poder de Satanás, modifica-se por vezes em um sentimento de reconciliação e favor, mas a mudança nem sempre se mostra duradoura. Depois,
que homens mal intencionados se empenharam em fazer e dizer coisas ruins contra os servos do Senhor, a convicção de que estiveram em erro apodera-se algumas vezes profundamente de seu espírito. O Espírito do Senhor trabalha com eles, humilham seus corações diante de Deus e diante daqueles cuja influência procuram destruir. E podem modificar sua conduta em relação aos mesmos, mas, abrindo novamente a porta às sugestões do maligno, revivem as velhas dúvidas, desperta-se a velha inimizade. E eles voltam a empenhar-se na mesma obra de que se arrependeram e que por algum tempo abandonaram. Novamente falam mal, acusando e condenando da maneira mais cruel os mesmos a quem fizeram a mais humilde confissão. Satanás pode usar tais almas com muito maior poder, depois que tal conduta haja sido seguida, do que o poderia antes, pois que pecaram contra uma luz maior. Patriarcas e Profetas, página 661 em diante. Agora, vamos aplicar as lições deste capítulo em nossas vidas hoje. Amar ao inimigo é o alvo da perfeição cristã, um propósito elevadíssimo que poucos estão dispostos a alcançar. Na verdade, nossa natureza é contra esse nobre desígnio. Somente quem permite que Deus o molde pode interpretar uma oportunidade de matar como um momento oportuno de demonstrar bondade. Foi isso que Davi fez, deixando-nos um legado de alto nível espiritual. Devemos buscar tal excelência de experiência com Deus. Agora, eu pergunto a cada um de nós, qual tem sido a nossa reação diante das atitudes dos outros? Principalmente quando pensamos ou até mesmo alguém nos prejudica ou nos faz mal. Temos sentimento de vingança ou sentimento de compaixão e amor? É uma prova, não é mesmo? Saul entrou numa caverna escura para fazer suas necessidades, onde Davi e seus homens estavam. Essa situação facilmente poderia ser interpretada como preparada por Deus para dar fim à vida daquele que intentava matar a Davi. Por isso seus homens disseram-lhe: este é o dia sobre o qual o Senhor falou a você. Entregarei nas suas mãos o seu inimigo, para que você faça com ele o que quiser. Aquela era a oportunidade de Davi dar fim àquele que por muito tempo lhe importunava. Porém, em vez de cortar a cabeça do inimigo, cortou-lhe discretamente um pedaço de seu manto. Isso trouxe remorso a Davi. Imagina se tivesse matado Saul. O coração frio caracteriza quem está distante do ideal de Deus. Mas o coração de quem está próximo dele é sensível. Inclusive pequenas coisas, aparentemente insignificantes, podem produzir remorso. O pedaço da roupa foi usado em seguida para mostrar ao maligno e cruel Saul que Davi não tinha nenhuma intenção má contra ele. Quando a vingança poderia ter sido feita, Davi optou pela graça e misericórdia. Assim como Deus faz conosco, fica claro, é melhor reagir com bondade diante da maldade. É melhor deixar que Deus faça justiça do que vingar-se das injustiças contra nós. Melhor que revidar com ódio aos inimigos é demonstrar amor e misericórdia. Quando Deus nos dá a oportunidade de fazer o bem, não devemos aproveitá-la para praticar o mal. Nossa sociedade está tomada por pessoas más
e carente de pessoas boas. Ao refletirmos, agora finalizando o nosso estudo sobre a decisão de Davi de poupar Saul, somos desafiados a considerar como lidamos com situações de injustiça em nossas próprias vidas. Estamos dispostos a agir com misericórdia e compaixão, mesmo quando temos a oportunidade de retaliar? A verdadeira adoração envolve não apenas a devoção a Deus, mas também a disposição de viver com integridade e a coragem de fazer a escolha certa, confiando em Deus para a vindicação e a justiça. Diante de inimigos e de perseguidores, precisamos confiar como Davi na justiça divina. Seja o Senhor o meu juiz, e julgue entre mim e ti, e veja, e pleiteie a minha causa, e me faça justiça, e me livre da tua mão. Notem que mesmo diante das lágrimas e da confissão de Saul, a prudência não permitiu que Davi se achegasse a ele. Davi sabia que a sua luta não era contra Saul, mas contra o espírito maligno que o atormentava, o rei de Israel. E manter uma distância segura era o melhor a se fazer. Portanto, tentando provar sua bondade, Davi fez algo que lhe doeu no coração. Por vezes, não sabemos ao certo como lidar com as situações adversas e acabamos tomando atitudes que depois nos abatem o coração. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, pode transformar os nossos impulsos em oportunidades de reconciliação. Confie na justiça do Senhor. Siga o exemplo de Cristo, fazendo sempre o bem aos seus inimigos, ainda que não aconteça o retorno desejado. Vigiemos e oremos. Amém? Olha o pensamento para hoje. Não alimente a mágoa ou o ódio, porque só vive feliz quem tem grandeza para perdoar. Que pensamento solene, lindo, né? Maravilhoso. Então, o ensinamento especial de hoje é sobre perdão, é sobre misericórdia, é sobre realmente estar em conexão com Deus e mesmo que recebamos o mal, paguemos com o bem. Que Deus nos ajude para isso. Vamos orar? Maravilhoso Deus, querido e bom Pai celestial, muito obrigado, Senhor, pelo novo dia, pela sua misericórdia que se renova em nossas vidas. Mais uma manhã. Obrigado, Senhor, por estes ensinamentos que recebemos no capítulo de hoje da sua palavra. Ajude-nos, Senhor, a aprender contigo e também, assim como Davi, que possamos ser misericordiosos, que possamos, Senhor, amar até mesmo aqueles que nos odeiam. Dá-nos um coração, Senhor, capaz, um coração transformado para fazer a sua vontade, uma consciência sensível como a de Davi, para que jamais sigamos aquilo que Satanás almeja de nós, que possamos ser fiéis representantes e que possamos, Senhor, ser seus discípulos neste mundo onde cada vez mais o mal aumenta por toda parte. Abençoe a todos que estão participando deste estudo, desta comunhão, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Ficamos por aqui. Deixe o seu like, compartilhe, deixe o seu comentário, o que você achou interessante, chamou a sua atenção em nosso estudo de hoje. E até o nosso próximo encontro. Um grande abraço. Tchau, tchau.